próximo assunto que eu quero tratar com vocês é esse daqui, ó. Gente, sério mesmo. A bruxa tá solta no bolsonarismo, hein? Caramba, Adriano, tá? Tá. A bruxa tá solta no bolsonarismo. Primeiro foi a briga lá da Ana Campanholo, né, com o Jorge Seife ao vivo, a Júlia Zanata. Tá rolando, pra quem não sabe, tá rolando uma briga no bolsonarismo pela questão da candidatura ao Senado por Santa Catarina. O que acontece? O Bolsonaro quer que o Carlos Bolsonaro, ou seja, o Carluxo, seja candidato ao Senado por Santa Catarina. Só que lá você tem a Carol de Tone, você tem a própria Ana Campanholo, que é deputada estadual, você tem diversos nomes ali hoje do bolsonarismo que tem bem mais história. Não, Adriano, tá defendendo o bolsonarismo? Jamais, jamais. Para mim, todos eles não dão um. Mas assim, o que ele quer fazer? Ele quer que o Carluxo sente na janela. E está usando o seu capital político, né? O seu prestígio, entre 1 milhão de aspas, tá? Dentro do bolsonarismo, para colocar o filho dele como candidato ao Senado por Santa Catarina. A Ana Campanhola, a Júlia Zanata, a Carol de Tone são contra isso. E por serem contra isso, o Jorge Seife e o próprio Eduardo Bolsonaro, e dentre outros ali, nomes, tanto do clã Bolsonaro, que é da família, como não, vem criticando elas por causa disso. Só que aí, saindo dessa briga de Santa Catarina, o Eduardo Bolsonaro, recentemente, chamou o governador de Mato Grosso de bosta, após ter sido criticado. Não, Adriano, não é possível. Ele falou isso numa live, falou com todas as letras, chamou o governador de Mato Grosso de bosta. Por quê? Por que ele fez isso, Adriano? Porque o governador de Mato Grosso disse que ele estava louco, devido a tudo que ele vem fazendo lá nos Estados Unidos, as declarações, questão do tarifaço. Bom, caramba, Adriano, eu quero entender isso melhor, né? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, para a gente entender melhor essa treta aí, eu vou botar na tela para vocês uma matéria do Poder 360 para a gente entender direitinho essa treta do Eduardo Bolsonaro com o Mário Mendes, que é o governador de Mato Grosso, tá? Aí aqui tá o título para vocês, né? Eduardo Bolsonaro chama o governador de Mato Grosso de bosta após críticas, né? Deputado rebateu Mauro Mendes após ser chamado de louco por declarações nos Estados Unidos sobre tarifas e críticas a Tarcísio, né? E aí vamos dar andamento aqui para a gente entender direitinho, ó. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, chamou o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, de político bosta na segunda-feira agora, passada, né, 10 de novembro, em resposta às críticas do governador sobre suas declarações lá nos Estados Unidos, né? A troca de ofensas aconteceu depois que o congressista criticou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, né, e fez comentários sobre as tarifas impostas pelos norte-americanos aqui no Brasil, né, aos produtos brasileiros. Eduardo publicou um vídeo na terça-feira, dia 4 de novembro, atacando Tarcísio, né, classificando ele como candidato do sistema e afirmando que ele seria o escolhido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, né? Então foi devido a isso daqui que o Mário Mendes, né, o Mauro Mendes, quer dizer, governador lá de Mato Grosso, acabou chamando o Eduardo Bolsonaro de louco, o que rendeu um xingamento de político bosta lá por parte do Eduardo Bolsonaro. Por isso que eu tô dizendo, gente, a bruxa tá solta no bolsonarismo, e que bom, e que solte mais bruxas aí. Ué, Adriano, mas você tá analisando notícia aqui, a gente tem lado. O próprio idealizador do projeto já falou, gente. Nós somos um projeto de esquerda. Vamos lá. Em coletiva de imprensa na sexta-feira, dia 7 de novembro, Mendes criticou a postura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O governador mato-grossense afirmou que Eduardo estava falando merda nos Estados Unidos ao comentar sobre o tarifaço americano e criticar Tarcísio. E aí, para a gente ser bem preciso aqui, tá aqui a fala dele realmente, abre aspas, né, para o governador lá.
Ele está louco, o governador do Mato Grosso falando do Eduardo Bolsonaro, isso aqui, tá? Que ele tá louco, falando bobagem, abobrinha. Tá nos Estados Unidos, longe da realidade, fez uma lambança gigante quando defendeu o tarifaço, um grande equívoco que cometeu. E agora está cometendo outro, afirmou lá o governador de Mato Grosso, o Mário Mendes, né? E aqui, ó, o governador ressaltou que respeita muito o ex-presidente Bolsonaro e disse, abre aspas para ele, né, na minha opinião, ele está sendo injustiçado pela condenação por golpe de Estado. Eu discordo, mas tudo bem, a opinião do governador. Mas o filho dele está falando merda lá nos Estados Unidos. Eita. É isso, gente. Então o governador do Mato Grosso, antes da gente dar andamento aqui, ó, vamos lá. Ou seja, o governador do Mato Grosso falou, gente, peraí, eu até respeito o Bolsonaro, tá? Eu não respeito não, tá? Eu respeito o Bolsonaro, mas o filho dele tá lá nos Estados Unidos falando merda, né? Tá agindo contra o próprio país, coisa que todos nós já vínhamos falando há muito tempo, né? E aí o Eduardo Bolsonaro ficou pistola, né? Ficou puto da vida, ficou muito chateado com isso e já vi que ele é o tipo da pessoa que não aceita crítica, né? Que não aceita crítica, porque aqui, ó a resposta dele aqui. Deixa eu frisar aqui para vocês, ó. Em resposta, Eduardo afirmou, abre aspas pro Eduardo Bananinha Bolsonaro, ó. Não me culpe pela sua frouxidão. Se hoje estou vivendo no exílio, é por causa de políticos bostas igual ao senhor, com essa opiniãozinha que vende para o público a responsabilização dos outros pela sua falta de coragem. Eita ferro! E aí, os nossos inimigos, os ditadores, ficam confortáveis para expandir seu poder. Fecha aspas aí para o Eduardo Bananinha Bolsonaro, né? Ou seja, ele culpa posturas como a do governador de Mato Grosso, que é uma postura, é até difícil falar isso de um bolsonarista, né? Mas que foi uma postura ali lúcida, né? Fala, pô, Eduardo, você tá aí falando merda, você tá aí agindo contra o Brasil. E aí ele não aceita a crítica e diz que o governador do Mato Grosso faz parte do sistema, que é um político bosta, opiniãozinha, se ele tá lá no exílio. Ora, se o Eduardo Bolsonaro, né, gente, tá lá no exílio, que ele chama de exílio, que a gente sabe muito bem que não é, fruto das suas próprias escolhas, né? Tem nada a ver com opinião de ninguém. Absolutamente nada. Agora, é claro, os caras são extremistas, né? Defende que tem que ir contra o sistema, que tem que fazer uma ruptura, dar um golpe de Estado, né, Eduardo Bolsonaro? Isso não vai acontecer, meu querido. Isso não vai acontecer, né? E aí, eu quero saber a opinião de vocês, gente. Pô, se manifestem aí, a opinião de vocês é muito importante. Deixa eu ver se chegou mais gente aí no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha aí, chegou, deixa eu ver. Chegou o Luan, caramba. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Galera, lembrando que o Luan, que chegou aí no chat, ele também faz parte do time da Folha em Foco, tá? Ele tem um programa chamado Mundo Político das 19 às 20 horas. Acompanhe lá também, tá? Luan chegou, a Daniele já estava, né? Sobre o Pix, tem como programar para transferência recorrente e mensal para o Pix desejado. O historiador oficial. Bem lembrado, Daniele, isso aí. Se você quiser programar, melhor ainda. O seu apoio é fundamental para a gente manter o trabalho, para a gente cada vez mais ir consolidando, crescendo e atingindo mais pessoas, né? A Roseli, bom dia, Roseli, seja bem-vinda, tudo bem? Roseli está dizendo que está torcendo pela briga, eu também,